Alô velhinho, sou o Andrew, dando sequência aos nossos 3 pilares da fotografia. Hoje vamos falar sobre o obturador. Lembrando, primeiro de tudo, que a gente está falando sobre fotografia porque a base da nossa filmagem vem da fotografia. Então, se nós tiramos uma boa foto, muito provavelmente, eu não digo que consequentemente, mas é bem provável que a nossa filmagem seja ainda melhor, porque nesse caso, se tratando dos 3 pilares, né, se a gente sabe tratar bem a nossa câmera, dominar a nossa câmera, nosso equipamento, a nossa filmagem vai sair muito boa. Luz, câmera e produção. Agora falando então do nosso obturador, como eu falei daquela historinha da caixinha, ele é como se fosse a nossa portinha, né? Ele abre por um tempo determinado para que a luz possa entrar, depois ele fecha e assim a gente consegue fazer a nossa foto. Se ele ficar muito tempo aberto, pode ser que a foto fique super exposta, né? Fique tudo muito branco, e se ele abrir muito rápido e não for esse o ajuste, pode ser que a foto fique muito escura. Queria falar também que o obturador ele é igual em todas as câmeras, então ninguém compra uma câmera por causa do obturador. Na maioria das vezes ele vai na velocidade máxima de até 1/8000, mas tem algumas câmeras que vai mais, então se é um caso muito específico de tu precisar de mais, então vale comprar uma câmera com mais. Mas a princípio não é um decisor de compra. E falando de tempo, é justamente isso que acontece. Esse nosso obturador ele é aquela portinha e a gente regula na câmera o tempo que a gente precisa que o sensor fique exposto à luz para fazer a nossa foto conforme o nosso ambiente, a iluminação, né? Se for na rua, geralmente tem muita luz. A luz do sol, ela é a luz mais forte que a gente tem. Então, nesse caso, a gente precisaria de uma velocidade maior, ou seja, 1/250, 500, que falando dessa divisão, vamos dizer que realmente é 1 segundo. O nosso obturador ele fica aberto, ele levanta e fica 1 segundo aberto e depois ele fecha. Quando tem 1/60, significa que é esse 1 segundo dividido por 60 partes. E uma dessas partes é que vai ser o tempo que ele vai ficar aberto. Se for 1/250, 1/1000, significa que é 1 segundo dividido por 1000 vezes, 1000 partes, e ele vai ficar aberto nesse tempo de uma parte, né? Que eu não saberia dizer quantos milissegundos, é 0,000 tantos segundos. E a gente define o tempo, como eu falei, conforme o lugar que a gente está e também com a necessidade de velocidade do nosso assunto. Por exemplo, se tem uma pessoa estática posando para uma foto para fazer um retrato, a gente não precisa de muita velocidade, ela está parada esperando que a gente tire a foto. Mas se for o caso de alguém se mexendo, uma foto de uma corrida de carro, uma corrida de rua a pé mesmo, aí a gente precisa de mais velocidade porque o nosso assunto está se movendo e com grande velocidade. Então, para congelar aquele movimento e a nossa foto não ficar tremida, a gente precisa de mais velocidade, né? Essa é a ideia base do obturador. E se a gente desse muita velocidade, a nossa foto toda fica tremida. Às vezes, dependendo até do quanto tu desceu, sei lá, 5 segundos, se tu ficar com a câmera na mão, mesmo que tu ache que está muito parado, a imagem vai sair muito tremida, porque ele está muito sensível, ele está captando toda a luz, todo o movimento que está sendo executado ali durante todos aqueles 5 segundos. E para que serve isso? Quanto mais tempo o obturador fica aberto, mais luz entra e mais borrado tem chance de ficar o nosso movimento. E quanto menos tempo ele fica aberto, menos luz entra, porém mais chance a gente tem de congelar o movimento de acordo com a velocidade do assunto. E além de congelar o movimento, os números estão muito altos, quando o número está muito baixo, às vezes é bom que borre a foto. Por exemplo, quando a gente põe a câmera parada numa rua movimentada de noite e fica passando o carro o tempo todo, a gente gera aquela foto que fica um monte de rastro de luz do farol dos carros, das luzes da cidade, né? Ele gera um efeito bonito. Na cachoeira, por exemplo, a maioria das vezes a gente quer tirar uma foto diferente, né? E a água ela está descendo da cachoeira e se a gente tirar com muita velocidade, a água vai congelar. Não de frio, né? Não vai virar gelo. Vai congelar no caso que a gente vai perceber a água parada. Só que não é essa a ideia. A gente não quer mostrar que a água está voando, a gente quer mostrar que a água está se mexendo. Então, geralmente, a gente deixa ali a câmera parada, desce a velocidade, vai entrar muita luz, então a gente tem que compensar com os outros elementos para ficar bem exposta a nossa foto. Parece que é uma espuma, isso tipo uma espuma
que parece que é a água que fica na cachoeira. Então ele mostra o movimento da cachoeira através dessa velocidade baixa, porque a intenção também é saber contar um fato através de uma foto, não é? Te inscreve no canal. Assim como também, se a gente for tirar foto de um carro numa competição e a gente ficar parado esperando ele passar, pode ser que nem pareça que ele está se movimentando, pode ser que o carro esteja parado. A gente colocou tanta velocidade e ficou tão paradinho que parece que o carro está parado ali. Mas se a gente, com grande velocidade, ainda assim, a gente sair movimentando e seguindo o carro, e tirar foto no clique, o clique na hora certa, o carro vai ficar parado, mas o fundo vai ficar borrado. Então a ideia de movimento vai ser muito mais forte do que se a gente tivesse feito uma foto aparentemente estática. Enfim, mostrando um pouco mais disso para vocês. Ó, aqui tem um desenho que mostra como seria na prática essa questão da velocidade e do tempo. Então, quanto menor o número, ou seja, de 1/60, 250, 500, 1000, mais congelado fica nessa imagem, mais estático, né, sem nenhum borrão. E quanto maior o número inteiro, no caso 1 segundo, 5, 10, 15, 20 segundos, mais a gente tem a sensação de borrão se o assunto está se movendo. Mas a gente pode usar também essa baixa velocidade para tirar foto à noite. Eu gosto muito das fotos noturnas porque elas ficam muito bonitas. A gente aproveita uma luz que a gente às vezes até nem percebe muito. A gente deixa a câmera parada, põe ali, sei lá, 20 segundos no meio da cidade e pega aquela imagem toda bonita, a cidade bem iluminada, umas luzinhas dos postes, nas árvores, enfim, fica uma foto geralmente muito bonita. Agora falando de uma velocidade padrão que a gente considera para tirar foto assim no dia a dia, em qualquer situação. A gente pode pensar que 60 é uma velocidade legal, assim, 1/60, né? Para tirar foto com a câmera na mão e de algo que não se mexe muito, assim, e 1/125 para quando for algo mais se movimentando pouco. Eu fiz um teste uma vez, eu estava dentro de um ônibus, o ônibus estava se mexendo e eu queria tirar foto de alguém que estava sentado, paradinho lá. Então, para compensar esse movimento do ônibus, 125 foi legal. Mas isso não é uma regra, né? É pra gente pensar assim, ó, legal, 60, se eu quiser, num dia qualquer, assim, não quero deixar uma setagem padrão na câmera, põe 60, tá bonito. Mas tem uma regrinha também que diz que se a gente tem uma lente, por exemplo, de 50mm, o mínimo que a gente deve colocar de velocidade é 1/50. Se a gente tem uma lente de 100mm, o mínimo que a gente deve colocar, a fim de não tremer a nossa foto, é de 1/100. Então é uma regrinha assim que te ajuda, mas não é uma regra assim definitiva, né? Claro que varia de situação para situação. O importante é tu usar de forma adequada a velocidade, entender o que tu quer, qual a ideia que tu quer passar na foto, a situação que tu tá na tua frente, seja de luz, seja de movimento, a gente tem que observar tudo e assim definir a velocidade do nosso obturador. Vamos então para alguns exemplos. Eu peguei um ventilador e vamos mostrar um pouco na prática assim como é que seria essa velocidade, né? A foto e a velocidade de cada foto para vocês verem a diferença. Que na primeira foto ele parece, a gente nem enxerga a hélice girando, né? Parece que tem só um círculo meio transparente ali e que não tem nada se movimentando. Na segunda foto a gente percebe um borrado, né? Parece que tem realmente alguma coisa se mexendo porque a gente percebe esse borrado. Na terceira a gente já enxerga a nossa hélice se mexendo, só que percebe muito o movimento que ela está fazendo, né? Que ela está se mexendo bastante, porque ela deixa um rastro, um borrão. Na próxima foto ela ainda se mexe, né? A gente percebe, só que parece que ficou tremido, né? Porque ainda não houve velocidade suficiente para parar a nossa hélice, né? Mas a gente percebe também ainda que ela está em movimento. Na outra foto ela já está querendo ficar parada, né? Ela está um pouquinho borrada nas bordas, mas já tem alguns cantinhos definidos, né? Conforme a gente aumenta a velocidade, a gente vai percebendo que a gente consegue congelar o movimento. E na última a gente vê que ela está quase parada, assim, tá um pouquinho borrado ainda, mas já dá para ver assim como se fosse uma foto que não foi muito bem tirada e ficou meio tremida, mas não exatamente que a hélice estivesse em movimento. A gente vai percebendo também que do início, da primeira até a última foto, o nosso miolo ali, o centro que gira as hélices, no início a gente percebe ele girando também, mas lá pelo meio a gente já vê que parece que ele está parado, assim, que ele nem se mexe.
Esse foi o nosso vídeo sobre o obturador. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei. Compartilhe o vídeo para o canal crescer cada vez mais e te vejo no próximo episódio de Producena.